Fala galera, tudo bem? Me chamo Franciele e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre lesões de ombro, principalmente nesses atletas que acabam tendo um movimento de overhead acima da cabeça. Então, por exemplo, atletas de voleibol, de handebol, basquete, no arremesso ali, e também, querendo ou não, atletas de crossfit que acabam fazendo movimento de overhead, tá? Então, esses atletas, normalmente eles estão suscetíveis, lesões de manguito, lesões de labro. Enfim, por causa desses movimentos e por estarem com, principalmente, a cintura escapular fraca, e também questões de manguito fraco e também a questão de mobilidade articular. Então eu vou demonstrar um pouquinho para vocês alguns exercícios que a gente pode estar passando para esses atletas para possivelmente evitar futuramente aí uma futura lesão. Então, o que eu gosto de passar sempre para os meus pacientes? Principalmente analisar, na avaliação física e como paciente de vocês, a questão da mobilidade de cintura escapular, principalmente, questão de mobilidade, ali, região torácica também é importante, a gente não pode deixar de avaliar, só ficar no ombro, tem que avaliar a cintura escapular, trabalho de mobilidade, ali, como está a mobilidade em região de torácica, tá? Então, o exercício que eu gosto de passar bastante aí é questão, principalmente, pacientes que têm a escápula mais grudada, como a gente pode dizer aí, palavras, então, o que é legal? Paciente contra a parede, certo? Sem tirar a lombar lá da parede, ele vai tentar aproximar as escápulas contra a parede, nunca passando na linha de 90 aqui do ombro, certo? E solicita para ele aproximar a região escapular. Então, o que vai fazer? A escápula está nesse movimento aqui e ela vai se aproximar. Então, imagine que eu estou contra a parede e aproximo elas, certo? Isso também ajuda questão de mobilidade, ok? E fortalecimento escapular também. Outro exercício que eu vou mostrar para vocês é aqui e jogando lá para cima. Volta, aproxima as escápulas. Mesma coisa a gente pode fazer lá para baixo. Ou para cima. Tentar sempre deixar o braço, cotovelo apoiado lá contra a parede. Outro movimento que a gente consegue realizar com o paciente, obviamente, a gente tem que ver a questão de mobilidade, região torácica, se é isso que está faltando com ele, como eu falei, inicialmente a gente tem que fazer uma avaliação bem abrangente, com uma avaliação física com esse paciente, com esse atleta, mas dentro dessas características, como paciente de falta de mobilidade articular, de cintura escapular, mobilidade de coluna torácica, a gente tem que fazer essa avaliação, E se esse paciente estiver com essas limitações, a gente vai realizar alguns desses exercícios, a gente pode incluir, além de outros, obviamente, tá? Então, vou mostrar para vocês a questão de mobilidade torácica. Eu não estou com o full roller aqui, mas tem inúmeras funções que a gente pode estar realizando com ele, com esse paciente, certo? Então, primeiramente, vocês podem fazer posição de 4 apoios, ok? E outra posição também, outro exercício que vocês podem incluir aí. Sempre em ambos os lados.
E tem um outro exercício que eu gosto também bastante, que aqui vocês podem utilizar o foam roller. Como eu não tenho, eu vou até onde eu consigo, volto e giro, alongo também aqui o outro lado, certo? Então, alguns exercícios aí que vocês, 3 exercícios de mobilidade torácica bem essenciais aí, que vocês podem estar incluindo. Exercício também. Então, fortalecimentos com faixas elásticas, né? Fortalecimento de manguito. Lembrando que o paciente sempre tem que estar com o cotovelo próximo ao corpo, nunca dessa maneira aqui. Ele pode também amarrar a faixa elástica, algum espaldar, alguma coisa, para ele fazer o movimento para dentro, né? E também movimentos até onde ele não sinta desconforto, ok? E também movimentos aqui, que são bem essenciais para o paciente. Obviamente, tem exercícios com halteres, enfim, sempre analisar a questão de como está o paciente, qual é o nível de dor dele, né? Se não está muito além, se é uma lesão recente, se é uma lesão mais crônica, então sempre fazer essa avaliação com o paciente. E não esqueçam, avaliem a cervical, avaliem a mobilidade torácica, avaliem a mobilidade de região ali da cintura escapular. Então são exercícios, né, que vocês têm que estar realizando aí. Faltou mobilidade de algum, né, cintura escapular, trabalha mais um pouco, enfim, tá bom? Então é um breve resumo só para vocês sobre lesões de ombro. Agradeço a atenção de vocês.
Música